caso de Platão, a relação, a discussão que há entre filosofia e poesia me parece que é uma disputa pela verdade. E nós sabemos, por exemplo, que quando Platão escreve os seus diálogos, em Atenas existe um grupo de homens que ele, Platão, vai chamar de sofista, que são homens que têm vários saberes da fala e que vendem esses saberes para os jovens aristocratas aprenderem a falar em público, disputando o poder da polis, o poder da cidade. Nesse sentido, o Platão identifica o verdadeiro homem dono da verdade como o filósofo, como o dialeta, no sentido que ele o define nos seus diálogos. E, em oposição, ele desqualifica o sofista e também desqualifica o poeta como produtores do falso. E, nesse sentido, embora a gente veja que ele tem uma grande admiração pelos poetas como o Homero, o Hesíodo, ao mesmo tempo ele é levado a desenvolver o que alguns chamaram uma misologia, um ódio da linguagem, um medo até da linguagem, defendendo a sua versão do que seja a verdade. Se nessa versão platônica da poesia, embora a poesia seja inspirada pela musa e, portanto, ela participe da visão do Deus, a poesia, assim mesmo, ela ensina ficções que se aproxima do que o Platão chamou de fantástico. Agora, o aluno dele, o Aristóteles, que me parece que é mais prático e menos religioso, porque o Platão é um fundador de religião, ele é inventor de religião. O Nietzsche dizia que o cristianismo é Platão para o povo, né? O Aristóteles, ele me parece mais prático e ele justamente quando ele escreve a retórica e a poética, ele está pressupondo que na cidade grega existem homens que se especializam em falar em público, no caso da oratória. E, nesse sentido, o Aristóteles vai distinguir entre um discurso de verdade, que é um discurso produzido por meio da dialética, e discursos que não estão preocupados com a verdade, mas que são semelhantes àquilo que é verdadeiro. Ele, então, vai desenvolver um conceito que, para a gente de letras, é um conceito fundamental, que é o conceito de eikos, que é o conceito traduzido pelos romanos por verissimilis, por verossímil. Então, desde o Aristóteles, nós vamos ter retomados depois em Roma e depois até o século XX, esse conceito de que, teoricamente, pelo menos genericamente, a filosofia ela trabalharia produzindo conceitos que estão preocupados em estabelecer dentro de um determinado campo critérios de verdade e que a arte ou a poesia ou a ficção, genericamente, estão preocupadas em produzir perceptos e produzir afetos, principalmente afetos, que não tem nenhuma preocupação com verdade, mas que tem por horizonte uma semelhança àquilo que determinada sociedade entende por verdadeiro. Agora, na história literária, a gente acaba evidenciando que, como historicamente o critério do que é verdadeiro varia, na poesia e na ficção também o critério daquilo que é verossímil também varia. Para um grego antigo, também para um romano, o que era verossímil o poeta dizer? É verossímil dizer que o homem é melhor que a mulher. É verossímil dizer que aquilo que é belo também é bom.
É verossímil dizer que quem não é grego e quem não é romano é bárbaro. Isso é verossímil dizer. E é verossímil dizer que o cômico, por exemplo, é uma deformação. Que tudo que é deformado é feio, e sendo feio é cômico. Quer dizer, o cômico não é só o que faz rir, o cômico é também que causa medo pela desproporção. Agora, com o cristianismo, por exemplo, o conceito daquilo que é verdadeiro, ele também vai variar. E vai variar também socialmente, segundo o modelo político de sociedade que se estabelece. Um exemplo, quer ver? Aquele poema espanhol medieval que é El Cid Campeador. No poema, o Cid tem esse nome, que em árabe, que é o Senhor, porque ele é um grande guerreiro que está combatendo os árabes que invadiram a Península Ibérica. Agora, o pai do Cid é humilhado violentamente pelo pai da mulher que o Cid ama, que é a Ximena. O Cid, então, tendo que obedecer a uma regra que exige que o filho do homem ofendido tire satisfação com o ofensor, ele luta com o pai da mulher que ele ama e ele mata o que seria o futuro sogro dele. Isso não impede que ela, a filha do assassinado, case com Cid e tenha 2 filhas com ele, no poema espanhol. Agora, no século XVII, eu acho que por volta de 1644, na França, o Corneille, ele escreveu uma tragédia, El Cid, imitando o poema espanhol. No primeiro espetáculo que foi dado, em Paris, a aristocracia francesa estava toda presente no teatro e quando a peça começou a ser representada, eles começaram a patear, uivar e vaiar. E o Corneille foi obrigado a interromper a representação. Eles mandaram depois uma representação para o rei, exigindo que o rei censurasse a peça, porque a peça era imoral. Porque, então, segundo os critérios do Código de Honra da aristocracia francesa, nesse momento, a filha do homem assassinado não pode casar com o assassino. Se ela se casa, isso é desonroso, imoral, obsceno, indecente. E não acontecia isso, não era verdadeiro. Como não era verdadeiro, a peça também não era verossímil. Percebe? Quer dizer, a gente encontra também outros critérios assim que ficaram aquilo que era verossímil num determinado momento. Imagine, por exemplo, os romances brasileiros do século XIX, onde existem escravos e a representação deles. Para um público contemporâneo, aquilo era totalmente verossímil, porque era verdadeiro haver uma instituição que era a escravidão de negros. Agora, me parece, não sei, desde a abolição da escravatura no Brasil, se um escritor hoje escrevesse isso, a gente não aceitaria, porque é totalmente inverossímil, não é mais uma verdade. Então, quer dizer, me parece que essa relação também entre filosofia e poesia, muitas vezes ela foi também determinante na discussão da própria verossimilhança da arte, porque era a filosofia que fornecia um critério considerado seguro para definir o que era verdadeiro. É interessante você pensar o que acontece quando um Cézanne, por exemplo, destrói a veduta. Quer dizer, desde o século XV, no caso da pintura, a pintura foi sendo pensada como uma janela e que a gente reproduz a realidade de maneira o mais verídico possível, como se a gente visse uma paisagem por uma janela. Agora, quando Cézanne, por volta de 1870 e pouco, ele foi pintar lá a Montanha Santa Vitória, e ele falou, eu não vou mais representar a montanha como a vejo, eu vou representar a montanha por meio de figuras geométricas. Então ele propõe, o quadrado, o triângulo e o círculo, combinados, me permite compor um espaço na tela que não é mais a
apresentação de algo que estava presente, mas que é uma apresentação. É a produção de algo que só existe na tela. Quer dizer, ele inventou a pintura moderna. Agora, quando também Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud, na poesia, eles destroem os nexos tradicionais de linguagem e realidade, também inventando a poesia moderna, imediatamente isso produziu também uma questão teórica interessante, que é justamente, isso é verossímil, porque isso representa o quê? Não havia o que representar. Quando o Matisse fez a primeira exposição dele, acho que em Paris, em 1913, e uma mulher entrou na exposição e ficou indignada e disse para ele: eu nunca vi uma mulher verde. E ele disse: sim, eu também não, mas isso não é uma representação, isso é pintura. Quer dizer, as mulheres verdes existem na pintura, na realidade não. Quer dizer, aí se colocou para a crítica a questão do valor. Quer dizer, se tudo que o artista agora inventa tem uma autonomia enquanto objeto, quer dizer, qual é o critério para estabelecer o valor? Antes havia uma ideia de, os gregos chamavam moioses, os latinos chamavam de similitudo, semelhança. Quer dizer, o critério era estabelecer a semelhança da obra com algo que já estava dado fora dela, ou uma filosofia, ou uma religião, ou uma verdade moral, qualquer coisa. Agora, a partir do fim do século XIX, quando a arte moderna destruiu essa relação, a arte se autonomiza. E uma questão agora fundamental é a questão do valor, porque parece muitas vezes totalmente arbitrário. A Júlia Kristeva falou de uma verossimilhança sintática, quer dizer, agora não é mais semântico, você não tem mais uma significação que você procura na obra para estabelecer uma semelhança da obra com algo fora dela, mas agora você tem apenas uma montagem de elementos que são fonemas, sílabas, signos, no caso da língua, ou então traços, formas geométricas, no caso da pintura. Então seria apenas uma montagem sintática. A semântica dançou. A gente não pode mais perguntar o que ele quis dizer. É aquela ideia do Valéry, quer dizer, o que ele quis fazer, o que ele faz. Mas também uma indeterminação do valor e do sentido, que hoje é absoluta. Hoje, nessa coisa pós-moderna que a gente vê nas exposições, que qualquer um é artista.